Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos vivendo tempos difíceis, né? Essa transição de presidente e tudo isso que está acontecendo, essas manifestações. A gente de repente para pensar e se pergunta: meu Deus, onde é que nós vamos parar? O que será que vai acontecer? Estamos vivendo uma incógnita, sem perspectivas, sem um direcionamento. Cada um fala uma coisa, as narrativas são inúmeras. Nós temos visto aí injustiças em cima de injustiças e a gente tende muitas vezes a desanimar-se. Rui Barbosa, acho que foi ele que disse certa vez: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agitarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Eu quero dirigir uma palavra a você. Essa palavra que está no livro de Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Ele vai trazer o desfecho final da história da humanidade ou da história da criação. E eu gosto muito porque a Bíblia, ela conta a nossa história e através das páginas delas nós já podemos ver o final da história, né? Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois que a tribulação já passou, depois que o governo dos homens já passou, né? Agora é Deus interferindo nos negócios aqui da terra. Agora é Deus agindo de maneira pessoal e sumária aqui na terra. Então ele diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. E eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo com enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui é uma advertência muito séria e que até a gente fica preocupado, né, em mencionar, mas é o que está escrito na palavra de Deus. E como a gente pode observar, nós já temos aqui o final da história, mas tem um outro texto que eu quero ler aqui com você, capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
Tá aí, amado. Esse livro, a Bíblia, é o único que nos completa, que nos consola e que nos aponta um caminho que nos dá toda a certeza e toda a segurança. Nele nós podemos confiar, porque o autor desse livro, ele estava na eternidade passada e ele está aqui no presente conosco e está também na eternidade futura. E ele nos prometeu que um dia estaremos com ele lá, na glória. Mas é claro, temos que perseverar na fé, temos que buscá-lo, temos que testemunhar dele. E, sobretudo, amados, nós temos que aprender a olhar além das circunstâncias, além dessas turbulências políticas que estão ao redor de nós, que nos faz muitas vezes a vacilar na fé, que nos faz a ficar entristecidos, mas quando nós olhamos a palavra, examinamos a palavra de Deus, nós vemos que essas coisas realmente estão previstas para acontecer. Jesus nunca deixou ninguém enganado, Jesus nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, ele disse que o caminho seria difícil, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, querido, a luta não acabou, a tua história não termina aqui e Deus não tem ninguém destinado à história de fracasso, desde que você seja contado dentre aqueles que estarão com ele na glória. Então, vamos nos armar com as armas espirituais, continuar orando, intercedendo, buscando a face do Senhor, evangelizando, procurando salvar aquele que ainda está perdido, e porque o tempo se aproxima, e em breve tudo isso passará. Você nunca mais vai ouvir falar dessas pessoas que estão nos prejudicando o nosso país. Você não vai ouvir falar de corrupção, você não vai ouvir falar de falcatrua, você não vai ouvir falar de partidos políticos, você não vai ouvir falar de maldade, porque todas essas coisas serão águas passadas. E no céu, amado, tudo vai ser perfeito, como deveria ser no princípio. Amém? Que Deus te abençoe. Se essa palavra confortou teu coração, foi de algum préstimo para você, compartilha. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Tem outras postagens nesse canal, no Contexto do Fim, é o nome do canal. É por isso que eu gosto sempre de falar a respeito de escatologia, do final dos tempos, e fazer uma leitura do que está acontecendo hoje. A gente também não pode viver alienado, a gente tem que estar antenado politicamente sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E pelo que eu vejo, amado, falta pouco tempo para Jesus voltar. E aí a pergunta é: você está preparado? Prepare-se para encontrares com seu Deus. É o que diz as Escrituras. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e compartilhe esse vídeo se você foi edificado. Um abraço.